Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô aqui tirando os esmaltes das unhas. E aí eu tava ouvindo um vídeo no YouTube. Você gosta de conversar sobre coisa séria também? A maioria das vezes a gente tá procurando, às vezes, nos vídeos, coisa rápida pra gente aprender rápido, ou então umas piadas engraçadas. Mas às vezes a gente quer falar sério. Coisa rápida aqui, só fazer um comentário. Esse vídeo que eu estava vendo, o rapaz estava falando a respeito dos cristãos na questão da comemoração de certas datas, né? Eu não sei se eu tenho esse vídeo ainda aqui no meu canal, porque eu deletei alguns vídeos antigos, mas eu já falei alguma coisa sobre isso. E ele estava falando sobre a questão da origem, né, das datas comemorativas. E ao longo da minha vida, depois que eu comecei a ler, estudar sobre essas questões, eu cheguei a uma conclusão, até baseado, claro, primeiramente na Bíblia e naquilo que Jesus falou sobre a liberdade do cristão. Porque nós sabemos que nós temos liberdade para decidir algumas coisas, e que se a nossa mente for realmente cristã, a gente vai decidir sempre o melhor. Só que a gente vê que no mesmo assunto, nessa questão de data, a gente vê pessoas que declaram ser cristãs pensando diferente um do outro. E aí eu fico pensando, e aí, essa diferença de pensamento é a liberdade ou é porque um está errado e o outro está certo? Né? E aquele que está errado ainda não está enxergando. Então, o que eu vi? Às vezes as pessoas falam assim, nós não vamos fazer isso porque isso tem origem pagã. É verdade. Mas vamos pensar o seguinte, antes da gente conhecer a Cristo e antes da palavra de Deus vir para o Brasil e outros lugares, todos nós, né, exceto o povo judeu, todos nós éramos pagãos, todos. Então, os costumes, todas as coisas, as comemorações, era tudo pagão. Aí, o que aconteceu ao longo do tempo? O que aconteceu é o seguinte, os cristãos verdadeiros deixaram as práticas pagãs no que se refere à religiosidade, à espiritualidade. E algumas outras práticas que são mais sociais, eles acabou ficando e foi mudando ao longo do tempo de acordo com cada cultura, né? Então eu vejo isso. Se a gente pensar, as pessoas já falaram assim, uso de gravata tem origem pagã, vestido de noiva tem origem pagã, a aliança de compromisso, de casamento, ela tem uma origem pagã. Várias coisas. O nosso calendário é origem pagã, né? Janeiro é o deus Jano. Aí você vai ver, né? Tem vários aí, é porque assim eu não peguei nada escrito para falar para vocês, mas tem muita coisa, né? O nome dos planetas, Saturno, Mercúrio, tudo nome de Deus, tudo nome de deuses, né? Então é assim, o que a gente, como servo do Senhor, tem que fazer? Nós vivemos no contexto, mas nós temos a aplicação da nossa vida dentro da palavra de Deus. Aquilo que é social, não tem problema, né? Porque senão, por exemplo, eu moro em São Paulo. Paulo foi um santo. Aí a igreja, talvez a católica, né, colocou o nome daqui de São Paulo. Outros lugares, por exemplo, chama Aparecida. É como é que fala? Uma deusa, é uma santa que algumas pessoas idolatram e reverenciam. E a gente que é cristão, né, cristão, no caso evangélico, né, ou não, só cristão, porque eu gosto de falar cristão, mas não sendo da parte católica, a gente não adora Maria. Nós temos um conceito bíblico do que é a adoração, não, mas a consideração com Maria, mãe de Cristo. Nós temos diferente. Agora, quem mora, por exemplo, lá, eu não posso morar nessa cidade, porque essa cidade tem o nome idólatra, entendeu? Se for assim, a gente vai sumir do mundo. Então, no que se refere à parte social,
É normal. A gente não vai levar a ferro e fogo, porque senão temos que morar em outro planeta. Mas no que se refere a você ter uma parte direta, onde as comemorações têm uma parte direta com idolatria, paganismo, nós temos que evitar. Por exemplo, o Dia das Mães, primeiro dia lá, há muitos séculos atrás, quando foi criado, ele foi criado em homenagem a alguma deusa. Teve lá sua história. É só você procurar saber aí pelo Google e outras fontes, a gente vai acabar achando. Aí, nós não podemos comemorar o Dia da Mãe, das Mães? Bom, isso aí foi perdendo com o tempo. Com o tempo foi visto que realmente seria interessante fazer uma homenagem às mães, um dia específico no ano, para aquele dia de alegria, sabe? Mais que todo mundo se reúne. Apesar que sempre se fala, e é verdade, que dia de mãe é todo dia de pai é todo dia de criança é todo dia. Mas as pessoas gostam de fazer isso, né? E também não é errado quem não faz, porque não liga. Porque a palavra de Deus fala, né? Uns acham diferença de um dia, outro acha que o dia é especial, outro acha que o dia é tudo igual. Cada um esteja consciente, né, daquilo que está fazendo e fique feliz. Porque o mais importante é a gente não viver na idolatria, não viver na prostituição, a gente não ser idólatra, né? São aquelas recomendações que tem no livro de Atos dos Apóstolos. Então, Dia das Mães, ele já há muitos séculos já se perdeu a conotação. Hoje em dia é mamãe mesmo, não tem nada de deusa, né? Dia de criança também, as pessoas querem fazer uma consciência do que é a criança, a liberdade da criança, os direitos da criança, pelo fato de que muitas vezes algumas crianças são judiadas nos lares, né? Onde não há correção, mas há maltrato, então acabou se fazendo leis, né? E tudo mais. Agora, isso não, agora e outros feriados? Aí é o que eu vou dizer, não faço. Natal. Natal é confusão, é uma mistura de Jesus com Papai Noel e tudo, trenó, duende, junto com Cristo, sabe, aquela bagunça toda. Não é mandamento cristão, não é mandamento cristão. Não tem um direcionamento de Cristo para que a gente comemore. Então foi uma coisa que se adaptou, se a gente procurar nos estudos vai ver também, em que a Igreja Católica adaptou, e tem vários motivos, menos mandamento de Cristo. Por isso que eu não faço Natal, Halloween, né? Halloween principalmente. Eu tive que dar uma paradinha no vídeo porque eu esqueci de carregar o celular. Agora eu tô aqui conectada para terminar esse vídeo. Então eu estava falando sobre o Halloween, né? Então são coisas que mexe, fala de morte, brinca com a morte, né? Então isso também não é uma coisa adequada para o cristão. Nós temos que aprender a ser sérios, né? Parar de querer brincar com aquilo que é das trevas, né? Tudo que é treva, a gente não tem que estar brincando. Nossa alegria tem que ser para a luz, para coisas boas. Então, esse tipo de brincadeira, né? Eu não acho conveniente nem é certo. Não agrada a Deus fazer esse tipo de comemoração. Assim como no Ano Novo, fazer cheio, né? Muitas vezes as pessoas fazem de acordo com o ritual de quem não é cristão. Fica vestindo de branco no Ano Novo e tem a crendice que se usar roupa tal vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Nossa, meu celular tá parando toda hora. Então, são coisas que a gente tem que analisar e ver realmente a motivação que a gente tem para fazer tanta questão dessas festas. A maioria das pessoas tem toda essa motivação pela festa em si, pelos presentes, pelos comes e bebes, né? Nem poucas pessoas pensam, Natal é isso, não. É só pela festa. E muitas vezes pela festa a gente acaba de usar o raciocínio. Então, nós temos que ver o que é conveniente para a gente, como sociedade, participar, desde que não fira os princípios de Cristo, e aquilo que não tem nenhum problema, que um dia foi um pagão que inventou, mas depois se tornou uma coisa que não tem nada a ver
com religiosidade, né? Não tem nenhum significado. É uma coisa para cada crente pensar e para a gente fazer a vontade de Cristo e não aquilo que nos impõe, não aquilo que como é que fala, tradição, porque quem vai muito na tradição, às vezes não usa o raciocínio, né? E cristão tem que raciocinar. Nós temos que ter a Bíblia como nossa base e raciocinar e orar pedindo orientação para Deus. Então, era esse comentário com vários pontos que eu falei aqui, e o vídeo já está longo, né? E vamos ver se as pessoas têm interesse de ouvir. Mas tudo bem, sempre tem alguém que gosta de ouvir a opinião das pessoas. Beijo, fiquem com Deus. Oi, gente, tudo bem? Tô aqui limpando as unhas, passando macetona. Peguei errado, isso aqui é oxigenada, embalagem igual.